E hoje eu quero falar com vocês sobre a fé como uma força para a maturidade. Diga isto comigo: a fé como uma força para a maturidade. E quando eu falo de maturidade, de algo maduro, estou falando de algo que foi plenamente desenvolvido, amém? Completamente formado. Esse é o sentido da palavra maturidade na Bíblia. Estão comigo? Maturidade é quando alguém ou algo alcança o seu estágio completo, a sua plenitude, para que possa funcionar de uma maneira eficaz, de acordo com a finalidade. Algumas coisas que só vão funcionar plenamente quando estiverem plenamente maduras, quando estiverem plenamente alcançadas, completas, plenas. E eu quero que você entenda nessa noite que nós vamos aprender da palavra de Deus que a fé também é uma força para este amadurecimento nas nossas vidas. E eu quero mais uma vez introduzir aqui nessa noite a palavra amã, que é a palavra que nós usamos no nosso estudo da palavra de Deus do domingo passado. Porém a diferença agora é que no domingo passado, enquanto nós falamos sobre fé como uma força de combate, usando a palavra hebraica amã, nós vamos usar mais uma vez essa palavra amã, mas agora no aramaico. Porque você sabe que algumas porções, poucas porções do Antigo Testamento, foram escritas em aramaico. E algumas porções que nós encontramos na palavra de Deus estão em aramaico, ok? Então, amã em hebraico é uma coisa, tem um sentido, tem um significado. E hoje eu vou falar de amã, mas no sentido, no significado, dentro da palavra no aramaico. Se escreve da mesma forma, amém? A mesma palavra amã para o hebraico é a palavra também para o aramaico. Porém, o que acontece é que o termo amã aqui tem uma conotação um pouco diferente quando aplicada no aramaico, ainda que em descrição basicamente signifique a mesma coisa. Amã significa fidelidade, amã significa confiança, amã significa segurança, algo que está estabelecido, algo que está firmado, algo que está fortalecido. Lembra que nós estudamos isso? Por isso o termo fé como uma força de combate. Quando Deus nos estabelece, quando Deus nos confirma na fé, então Ele mesmo se dispõe a batalhar por nós. Ele entra nas nossas batalhas e peleja por nós quando Ele confirma a sua palavra em nossas vidas, porque nós confirmamos a nossa fé na palavra que Ele tem liberado. Todas as vezes que alguém se dispõe a usar a fé como uma força de sustentação, de firmeza na palavra, então essa pessoa se estabelece na palavra. E uma vez que a pessoa se estabelece na palavra, então Deus agora encontra todos os meios que Ele precisa para fazer a sua palavra se cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Bom, isso nós já falamos no domingo passado. E amã também em aramaico significa basicamente a mesma coisa: firmeza, estabelecimento, segurança, fé, confiança. Porém, na verdade aqui, a sua distinção, ou seja, a maneira em que ela é usada nas Escrituras é que faz uma diferença. Porque a palavra amã em aramaico, ela aparece apenas 3 vezes nas Escrituras, e todas as 3 vezes que ela é mencionada, nós encontramos no livro de Daniel, e só no livro de Daniel essa palavra aparece em aramaico, amã. Então a sua distinção é justamente pela forma como ela está sendo colocada aqui, amém? E todas elas estão somente mencionadas no livro de Daniel. E a partir daí é que eu comecei a entender que a fé como uma força sustentadora e depois uma força de maturidade, você vai vendo que tudo que nós estamos falando aqui é de um processo na fé, amém? Nós estamos falando de um processo na fé. E algo que Deus me fez entender é que a vida de Daniel, na verdade, ela demonstra como o processo da fé pode ser vivenciado por nós até que ela alcance a plena maturidade. Amém? Então a vida de Daniel é estratégia estabelecida na palavra para o nosso desenvolvimento de fé, a fim de que nós possamos levar a nossa fé a um nível de maturidade, amém? De algo que está completo, de algo que está de fato formado. Esse é o desejo de Deus. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que todos aqueles que estão em Cristo, olhe para mim por favor, todos aqueles que estão em Cristo, eles têm um desígnio dentro do reino de Deus, eles estão
designados por Deus dentro do seu reino. E dentro desse desígnio estabelecido por Deus, existe cada um de nós uma esfera de influência que Deus nos deu, para que nós possamos em Deus exercer a autoridade e o poder, amém? Mas isso só pode acontecer devidamente, plenamente, quando nós alcançamos um nível de maturidade na nossa fé, para que nós possamos funcionar plenamente dentro do desígnio que Deus tem estabelecido para nossas vidas. Algumas coisas que nunca vão acontecer, ainda que elas estejam dentro do propósito de Deus para nossas vidas, até que nós alcancemos um estado de maturidade em uma determinada área, para que nós possamos vivenciar aquilo de uma maneira plena. Então algumas coisas só vão poder funcionar plenamente quando elas alcançarem, quando elas atingirem um estado de desenvolvimento completo e alcançam a sua formação. E isto também se relaciona à nossa fé. Quantos estão comigo? Digam amém. Então, para operarmos consistentemente no poder sobrenatural que o reino de Deus investe nas nossas vidas, né, esse lugar de influência, para que a autoridade e o poder de Deus possa fluir das nossas vidas, nós precisamos de fato aprender a levar a nossa fé dentro desse processo de amadurecimento. E é por isso que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, com você que está na sua casa, que a fé é uma força para a maturidade nas nossas vidas, uma força para a maturidade. Quando nós olhamos no processo da criação lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar aí um segredo estabelecido por Deus, que na verdade revela, quando eu falo aí de segredo, é algo que Deus de fato manifesta ali como um desígnio do seu coração, como uma intenção do seu coração em relação a tudo aquilo que Ele fez, a tudo que Ele criou. No processo de criação, nós aprendemos que Deus pretendia que as coisas pudessem se desenvolver e alcançar um determinado estado de maturidade, de plenitude, de algo que está formado e completo. Por exemplo, começa-se com uma semente, mas o estado completo de uma semente é o quê? Uma grande colheita. É isto que Deus pretende para cada semente. Estão comigo? Deus então libera uma palavra. A palavra é o processo inicial, mas na verdade o que Deus deseja é que essa palavra se torne uma realidade nas nossas vidas, se torne uma realidade no nosso viver. Quantos estão comigo? Digo amém. Então, de uma família, o processo de uma família era chegar a uma nação, o processo de uma criança a uma vida adulta. Então Deus sempre está nos mostrando aqui que em algum momento tudo deve chegar, tudo deve alcançar um ponto de maturidade, de amadurecimento, desse estado completo, pleno, que permite cumprir então o seu propósito, o seu objetivo final. Então a primeira maneira de nós entendermos aqui, né, esse processo relacionado à fé, e isso inclui também a fé, porque a fé, Deus também deseja que ela seja desenvolvida nas nossas vidas e levada a um estado de maturidade. Amém? E mesmo a fé, quando alcança um estado de maturidade, ela não para de crescer, ela não para de se multiplicar. Amém? E Deus vai prover todos os meios e maneiras para que, uma vez que a nossa fé alcançou um nível de maturidade, ela continue se expandindo, ela continue se desenvolvendo. Da mesma maneira, ainda que eu e você possamos em algum nível, em algum momento da nossa vida, alcançarmos um nível de conhecimento do Senhor, com maturidade, chegamos ao conhecimento com maturidade do Senhor, mesmo assim nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Obrigado pelo teu amém. Então Deus sempre vai, nós mesmo que alcancemos um estado de maturidade, aquilo então tende-se a se multiplicar, a se ampliar, a se expandir dentro do seu estado de perfeição, de plenitude, de formação completa ou de maturidade, conforme eu estou declarando aqui. Faz sentido essa palavra para você? Então a nossa fé também, diga isso comigo, a minha fé precisa alcançar um nível de maturidade. E é por isso que nós estamos declarando desde o começo aquilo que Jesus falou quando os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então eles entenderam que a fé deles precisavam ser desenvolvidas e alcançar em algum momento um nível de maturidade, de formação, para que ela pudesse funcionar plenamente dentro do propósito estabelecido por Deus. Então, com esse sentir, eles se voltam para Jesus e dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí o Senhor menciona que uma fé é como um grão de mostarda, que começa com uma semente, mas o processo final, o estágio final completo de uma semente, como
uma semente de mostarda é que se torne uma hortaliça, e neste caso, a menor de todas as sementes se torna a maior de todas as hortaliças, e ele está se referindo justamente a esse processo de desenvolvimento, de crescimento e de maturidade da nossa fé, amém? E mesmo quando nós estamos estabelecidos em uma maturidade de fé, não significa que nós não vamos continuar crescendo em fé, se ampliando em fé, se expandindo em fé, porque é isso que eu acabei de declarar aqui. Não paramos, nós continuamos avançando, porém nós precisamos ter esse nível, ter esse alvo. Queremos alcançar um nível de maturidade na nossa comunhão com Deus, sabe? Todo relacionamento vai alcançar e precisa alcançar um nível de maturidade, amém? E quando um relacionamento alcança um nível de maturidade, sabe, algumas coisas já não são mais importantes, algumas coisas que antes, sabe, travavam o relacionamento, impedia, era problema, agora eles passam por cima, porque alcançaram uma maturidade, é capaz de ouvir algumas coisas e não se ofender. Faz sentido o que eu estou falando? Então, no começo, quando a gente ainda é meio menino, quando a gente é meio infantil em algumas coisas, a gente se ofende facilmente, né? A gente se ressente facilmente. Mas quando a gente vai alcançando um nível de maturidade no relacionamento, a gente já não se ofende mais facilmente. A gente sabe administrar algumas situações, algumas coisas, algumas palavras, e o efeito que aquilo causa sobre nossas vidas já não é mais negativo, amém? Porque agora nós sabemos lidar com aquilo, porque há uma certa maturidade da nossa parte. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então também é assim na nossa vida com Deus. Quando nós alcançamos um nível de maturidade na nossa fé, sabe, nós sabemos como operar em determinadas situações. Nós sabemos o que fazer quando nós entramos em uma nova temporada, em uma nova estação. Então você não vai mais reagir pelos teus sentimentos, você não vai mais reagir pelos impulsos da tua carne. Você agora tem maturidade na sua fé para saber como agir, o que fazer, mesmo muitas vezes sem entender o que está acontecendo, quando se estabelece principalmente um novo tempo de Deus nas nossas vidas, quando Deus inaugura uma nova estação, e às vezes a princípio, quando entramos nessa nova estação, algumas coisas não fazem sentido para nós, a gente não consegue compreender qual é o propósito, qual é o objetivo, qual a finalidade daquilo, por que Deus está permitindo, mas quando nós temos maturidade, ainda que nos falta o conhecimento do objetivo, do propósito, a gente sabe o que fazer, a gente não vai se perder, a gente não vai reagir de uma maneira impulsiva, nós não vamos tomar não vamos tomar decisão com base nos nossos sentimentos ou nossas emoções, mas nós vamos trabalhar por meio da convicção que a palavra de Deus gerou na nossa vida. Isso é uma fé madura, uma fé preparada, uma fé que não é infantil, que não é, sabe, adolescente, mas é uma fé que chegou a um nível de maturidade, de responsabilidade, de posicionamento, e é isso que Deus deseja para os seus filhos. E agora mesmo, dentro da situação que nós estamos vivendo, nessa crise nacional, nessa crise de proporções mundiais, nós temos a oportunidade de Deus de permitir que a palavra e o Espírito leve a nossa fé a um nível de maturidade, para que nós possamos nesse tempo, com sabedoria, com discernimento, agirmos e reagirmos frente às circunstâncias que nos são apresentadas, porque nos é dada a oportunidade de glorificarmos a Deus através das nossas vidas, de manifestarmos o poder e a autoridade do reino de Deus que está instaurado em nossas vidas. Mas nós não conseguimos fazer isso sem que a nossa fé seja levada a esse nível de maturidade. Estão comigo? Digam glória a Deus. Então, mesmo quando algo cresce e amadurece, deve continuar se expandindo. Assim é a nossa fé. Agora, é muito importante que vocês acompanhem comigo na vida de Daniel, e é claro, eu não vou ter tempo para falar isso nessa noite, mas eu vou trazer pelo menos 4 princípios, se der tempo aqui, amém? 4 princípios que nós identificamos na vida de Daniel. Na verdade, eu teria 12 princípios para compartilhar com vocês, mas hoje eu vou introduzir 4, se der tempo, que nós vamos cear ainda, tudo bem? E aí no meio da semana, nas nossas lives, nós vamos estar nos nossos encontros, nos tempos de refrigério, amém? No grupos de vida, na quarta-feira à noite, nós vamos continuar falando sobre a fé como uma força de maturidade. Tudo bem? Então não vou tentar passar tudo para vocês, porque nós não vamos ter tempo para isso. Mas veja bem, no livro de Daniel, ou a própria vida de Daniel, eu repito, se torna um guia estratégico para que nós possamos desenvolver a nossa fé. E o livro de
Daniel começa exatamente. Por que eu estou falando de Daniel? Por que eu estou falando do livro de Daniel? Só para lembrá-los que Amã em aramaico é encontrado 3 vezes, e todas as 3 vezes no livro de Daniel. E a história de Daniel, abra por favor a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 1, começa justamente quando Daniel ainda é um jovem. Amém? Possivelmente ainda na fase de adolescência. Porque na Bíblia, naqueles tempos, não tinha, essa descrição de fase de adolescência. Era criança, jovem e adulto. Amém? Criança, jovem e adulto. Então, a Bíblia diz que Daniel era jovem, mas na verdade ele ainda nem era um jovem formado, ele ainda era um adolescente quando ele aparece no cenário das Escrituras, e justamente no momento em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra invadindo Jerusalém, o reino de Judá, e colocando tudo por terra, amém? E levando algumas pessoas exiladas para a Babilônia, dentre elas estava o jovem, o adolescente Daniel. Amém? Então o que acontece, queridos? Me acompanhem por favor. A história de Daniel já começa apresentando ele ainda na sua fase adolescente, ainda quando ele era um jovenzinho. E se nós estudarmos de perto, nós vamos descobrir esses princípios de desenvolvimento, à medida que a gente vai percebendo também que à medida que Daniel vai amadurecendo na vida dele com Deus, ele também vai desenvolvendo a sua fé ao ponto de levá-la ao nível de maturidade. É por isso que daí eu posso compartilhar com vocês alguns princípios, e você vai ver que se torna um guia estratégico para o desenvolvimento da nossa fé. Então nós vamos abrir hoje aqui pelo menos com 4 princípios, e rapidamente eu já entro aqui no primeiro princípio. Amém? Encontre um propósito até que o propósito de fato se revele a você. Vou dizer isso de novo, irmãos, e isso é chave, é um princípio. Enquanto você não descobre o verdadeiro propósito, você precisa, em nome de Jesus, encontrar um propósito. Parece contraditório o que eu estou falando, mas você vai entender. Quando vem a invasão de Judá por Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, Deus, como eu disse, foram exilados à Babilônia, e lá eles ficam por 70 anos. Daniel está nesse meio. Ele foi levado com um grupo de jovens para servirem ali no palácio do rei. Diferente de outros que foram levados como prisioneiros, Daniel e um grupo de jovens foi levado pelo rei para que eles pudessem servir no palácio do rei. Então o rei tinha uma estratégia aí, ele tinha uma finalidade, e nós vamos encontrar isso em Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4. Leia comigo, por favor. Disse o rei, amém? Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Amém? Tanto da linhagem real como também dos nobres. E aí você vai entender que não eram qualquer tipo de jovens, eram aqueles jovens que tinham uma linhagem nas suas vidas. Amém? Que pertenciam à família real, ou seja, eram jovens que tinham herança. Estão me ouvindo? Dentro do reino de Judá, eles tinham herança. E qual é a intenção então de Nabucodonosor? Levar esses jovens, sabe, e tirar a cultura e a herança que eles tinham do reino de Judá, e incutir neles a herança da cultura babilônica. Amém? Então veja bem, todos esses jovens nobres da linhagem real, diz o versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, na verdade, o que Nabucodonosor queria aqui era pegar todas as mentes, eu já mencionei isso aqui uma vez para vocês, todas as mentes brilhantes, criativas, amém? Da sociedade do reino, porque Jerusalém, Judá, representava o reino de Deus na terra naqueles dias. Então Babilônia queria sequestrar a mentalidade criativa, brilhante, dos jovens que na verdade tinham um futuro brilhante, para extrair qualquer vestígio da cultura do reino de Judá e colocar e instruir eles na cultura e na língua de Babilônia.
Então eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero que você veja aqui que Daniel é parte desse grupo, amém? Ele é um jovem destacado, ele é alguém que tem um futuro brilhante em Deus. E eu quero dizer que todos nós, e eu falei isso no começo dessa mensagem, que estamos em Cristo. Talvez você possa dizer: apóstolo, eu não sou já tão jovenzinho assim. Talvez você seja jovem de fato já há algum tempo, mas a questão é que se você está no reino de Deus, você tem um desígnio do reino de Deus na tua vida. Você tem uma área de influência, amém, estabelecida por Deus, para que você possa exercer a autoridade e o poder do reino para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. E o inimigo, a Babilônia, um sistema mundano que quer sequestrar a mente do povo de Deus para roubar deles toda a capacidade criativa para funcionar e operar no reino. E em vez disso, usarem essa criatividade, usarem todo esse talento para o sistema do mundo. Então nós precisamos atentar para isso. Abaixa um pouquinho para mim, mas não muito, por favor, está sobrando um pouquinho o som. Mas ele então, Daniel, propõe no seu coração, diz a palavra de Deus, não se contaminar com os manjares do palácio do rei, amém? Há um grupo de jovens destacados aí que estariam sendo servidos dos alimentos, dos manjares da própria mesa do rei. Porém Daniel entende no seu coração que ele não deveria e não poderia se contaminar. Então veja que ele está estabelecendo aqui um ponto de fé na sua vida. Olhem para mim, por favor, e por favor, não permita que nada te distraia nesse momento. Daniel, foi muito, filho. O Daniel, sem entender exatamente a razão, a finalidade, o porquê de estar ali, sabe, por que Deus permitiu que eles fossem levados de uma maneira, sabe, tão dura, tão cruel, sabe, serem invadidos por um reino estrangeiro. A casa de Deus foi sequestrada, diz a palavra de Deus que a casa de Deus foi destruída, os objetos sagrados do culto a Jeová foram removidos e levados e colocados dentro do templo do Deus da Babilônia, profanando os utensílios sagrados da casa do Senhor. E mais do que os utensílios, pegaram esses jovens que tinham herança no reino e levaram cativos para a Babilônia. E é possível que Daniel, ainda jovenzinho e imaturo, pudesse estar questionando, sabe, e reclamando da situação da sua vida. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez algo? Por que Deus não nos livrou? Sabe, e ele não, de fato, não estava entendendo o propósito de Deus permitir que Nabucodonosor levasse esses jovens, a ele e os seus amigos, cativos, exilados para o reino de Babilônia. Então ele ainda muito jovem, ele desconhece a razão, ele desconhece o propósito de Deus, mas ele encontra algo ali no seu coração que o manterá enraizado na fé enquanto estiver aí em uma terra estrangeira. Obrigado pelo teu amém. Isso significa o que, irmãos? Que da mesma maneira, quando eu e você entramos em um tempo, em uma estação, onde nós não estamos entendendo o propósito, não estamos entendendo a razão daquilo, por que Deus está permitindo o que está acontecendo, então o propósito ainda não está claro para nós. E eu disse que o primeiro princípio é: encontre um propósito, até que o propósito verdadeiro se revele a você, até que o propósito de Deus se manifeste a você, até que você tenha clareza do porquê você está aonde você está, e que você não está aí por acaso, mas porque foi Deus que te introduziu nessa situação. Mas até que isso se revele a você, até que isso aconteça a você, você precisa se firmar num ponto de fé, estabelecer um propósito aí, mesmo que você não saiba onde você vai chegar, mas você aí declara a sua confiança em Deus. Não sei por que eu estou aqui, não sei por que eu estou passando por isso, não sei por que isso veio agora na minha casa, na minha empresa, no meu ministério, no meu matrimônio. Segura, põe um ponto de fé aí e firme o teu coração para não se perder, em nome de Jesus. Então, quando você encontra um ponto de fé naquilo que você ainda não entende bem, naquilo que você ainda desconhece, mas você põe aí, sabe, essa firmeza no seu coração, isso vai desencadear um desdobramento, e o propósito da fé se revelará, se manifestará cedo ou tarde na sua vida, ou melhor, no tempo exato de Deus. Digam glória a Deus.
Então Daniel, ele estabelece uma prova de fé na vida dele, quando ele decide, junto com os seus amigos, Ananias, vou falar o nome deles, deixa eu ver se eu lembro aqui, o nome deles, não, desculpa pastor, mas não é isso, é Ananias, Misael e Azarias, porque esse é o nome original deles, esse é o nome hebraico deles. A primeira coisa que o rei da Babilônia fez, profeta, foi trocar o nome desses jovens, dando nomes associados à cultura babilônica. E você sabe que em hebraico o nome é a identidade de uma pessoa. Então o que o rei da Babilônia queria era corromper, perverter, sequestrar a identidade desses jovens. Eu quero que você entenda que o diabo em todo tempo vai lutar para roubar a nossa identidade do reino. Porém, quando nós estabelecemos na fé, aleluia, e Deus nos estabelece aí, e mesmo quando a gente não entende algumas coisas, mas encontramos um ponto de fé, e aí estabelecemos um firme propósito no nosso coração, então Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai pelejar por nós, e Deus também poderá nos levar a um processo de desenvolvimento, de crescimento, de formação, até que a gente alcance um nível de maturidade, para funcionar plenamente naquilo que Deus tem como propósito. Obrigado pelo teu amém. Digam glória a Deus. Sei que o frio está congelando a voz de alguns aqui. Então veja bem, lembre-se de que qualquer área que você decidir estabelecer fé, qualquer ponto que você encontrar e você disser, eu vou crer em Deus para isso, eu vou crer em Deus por isso, eu vou me apegar, eu não vou me contaminar, como no caso aqui de Daniel. Toda a área de fé vai ser testada na sua vida, vai ser provada. Toda decisão que você toma em fé, essa decisão, esse posicionamento vai demandar uma prova na tua fé, um teste na tua fé. E o interessante aqui nessa história é que Daniel se antecipa a esse teste da fé, porque ele mesmo diz para o chefe dos eunucos, dizendo, olha, faz o seguinte, então você vai nos provar, nós não vamos comer dos manjares do rei, nós não vamos seguir a dieta alimentícia do rei, mas nós vamos comer a nossa própria alimentação, vamos beber água, vamos comer legumes, e daqui a 10 dias, se a nossa aparência for pior do que eles, então você nos reprova. Mas se nós estivermos melhor do que eles, então você vai entender o nosso propósito. Então ele está chamando a prova. Ele seria aprovado certamente nessa posição de fé que ele tomou, porém antes mesmo de ser provado, ele chama a prova para si, ele chama o teste para si. Prove-nos, e você vai ver se nós vamos ser aprovados ou não. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus espera dos seus filhos isso. E aí é um processo inicial. Por que eu digo que é um processo inicial? Porque nós estamos falando de um jovem, nós estamos falando de alguém que está em completa desvantagem, numa terra estrangeira, numa língua desconhecida, e sem ao menos saber a verdadeira intenção de Deus para isso. Então Daniel está convidando aqui. Diga comigo, primeiro princípio: encontre um propósito até conhecer de fato o propósito. Vamos ao segundo princípio. Isso é um desenvolvimento, amém? Estamos em uma progressão. E o segundo princípio é procure avanço, procure o crescimento, procure a área em que você pode perceber, identificar que na sua prova de fé você avançou, você conquistou, você se desenvolveu aí. Leia comigo o versículo 17, vocês vão entender. Ora, estão comigo? Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Uau! Porque eles, oh aleluias, Espírito Santo fala conosco aqui. Depois que Daniel e esses 3 meninos hebreus aqui, irmãos,
venceram o primeiro teste de fé, Deus os honra de uma maneira extraordinária, dando a eles conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Bíblia diz assim: mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem deu? Quem deu? Eles eram jovens brilhantes, sim ou não? Eram jovens de futuro, sim ou não? Mas quando eles se posicionaram em fé, mesmo em uma situação que ainda eles não tinham entendimento, não tinham maturidade, mas eles decidiram: olha, vamos provar a nossa fé nessa área, vamos nos apegar nessa fé e vamos, nos manter puros diante do Senhor, vamos estar firmados nesse propósito. Então Deus recompensa essa fé, Deus recompensa essa atitude, dando a esse grupo de amigos, esses jovens hebreus, sabedoria, inteligência, habilidade, e a Daniel a capacidade de discernir coisas do reino do Espírito. Aleluias. Então você percebe o que? Houve um crescimento, sim ou não? Houve um desenvolvimento, houve um sinal de avanço, de crescimento. Todas as vezes que você estabelece um ponto de fé em Deus e na sua palavra, pode ter certeza que Deus vai trazer aumento, Deus vai trazer crescimento, Deus vai trazer desenvolvimento, e é minha e sua responsabilidade identificarmos isso. Porque como você pode estabelecer um ponto de fé na sua vida e você não identificar avanço, crescimento, desenvolvimento? Faz sentido o que eu estou te falando? Lembra que eu falei no começo, na introdução dessa série, como mensurar a nossa fé? Como identificar que de fato nós estamos crescendo e avançando em fé? Um dos sinais é justamente isso: aquelas áreas aonde você estabeleceu um ponto de fé e você foi provado, e uma vez que você foi aprovado, tem que haver algum tipo de manifestação. Vai ter, porque Deus é fiel. Obrigado pelo teu aleluia, obrigado pelo teu amém. Você poderia levantar as tuas mãos agora, porque todas as vezes que nós declaramos Deus é fiel, irmãos, isso pode mudar a nossa história, isso pode mudar a nossa vida, por causa da fidelidade de Deus. Digam glória a Deus. Então Deus dá sabedoria a esses homens, Deus dá habilidade a esses meninos, porém a Daniel dá algo a mais, um entendimento em relação às visões e aos sonhos. Esses 4 jovens superaram em muito aos seus colegas, aqueles que não entraram nesse propósito, aqueles que não estabeleceram um ponto de fé, amém? Continuaram no mesmo jeito, continuaram no mesmo nível, mas todos aqueles que estabelecem um ponto de fé, mesmo quando não estão entendendo, eles vão crescer, eles vão avançar, eles vão ser beneficiados pela graça e bondade de Deus. Aleluias. Digam glória a Deus. Isso está falando de dons. Concordam comigo? E da onde está vindo esses dons? De Deus. Deus é a fonte desses dons. Então esses dons que Deus dá a eles resulta em, aleluias, em um acesso. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer isso de novo. Todas as vezes que Deus manifesta em confirmação da nossa fé, da prova da nossa fé, porque fomos aprovados, então esta mesma manifestação, seja em forma de dom, seja em forma de uma bênção, seja em forma de uma porta que se abre, é um acesso que Deus está nos dando. Deus está promovendo um acesso nas nossas vidas. Esse dom traria acesso a esses jovens, levariam esses jovens a novos níveis, a novos lugares, a novos posicionamentos. E você quer nessa fase da vida ganhar acesso, você precisa de acesso. Deus pode te dar esse acesso por meio de bênçãos, de provisões, de dons, aleluia, da graça dele se manifestando, mas precisamos desenvolver a nossa fé. Digam glória a Deus. Então uma maneira de você verificar se você está progredindo na fé é procurar uma prova de progresso, de avanço, de crescimento, de desenvolvimento. Então o desenvolvimento, o crescimento, o avanço, quando você está em meio a uma provação, é sempre um sinal de que a tua fé está amadurecendo. Amém?
Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então é um sinal evidente de que você está em sua fé se desenvolvendo e amadurecendo. Terceiro princípio, fala comigo, terceiro princípio. Não leve para o lado pessoal. Olha para a pessoa que está aí do teu lado, ou longe de você, e diga para ela bem assim, bem forte. Diga assim: não leve para o lado pessoal. Glória a Deus. Não leve para o lado pessoal. Veja o que diz o versículo de número, agora capítulo 2, por favor, versículos 12 e 13. Tudo parece estar indo bem na vida de Daniel e para Ananias, Misael e Azarias, não é isso? Parece que está indo tudo bem. Aí de repente a casa cai. Não é isso que os jovens dizem? A casa caiu para Daniel e para a turminha dele aqui. Amém? E olha o que diz aí, capítulo 2 de Daniel, versículos 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Você sabe da história. Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou perturbado por causa desse sonho, né, Miltinho? E ele queria saber o sonho, ele queria ter a interpretação desse sonho. Então ele convoca os sábios. Primeiro os caldeus, amém? O povo dele, a gente dele, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os macumbeiros, porque sabe, é uma palavra graciosa aqui, mas ele queria que alguém falasse o sonho e a interpretação do sonho. E isso deixou essa classe de gente aqui indignada com Nabucodonosor, porque eles disseram: o que você está pedindo, nunca nenhum rei, nunca nenhum imperador na história dos caldeus pediu isso, querido. Você está pedindo um pouco demais, conta-nos o sonho. Então o que acontece? Eles queriam que o rei contasse o sonho, então eles dariam a interpretação. E o rei ficou indignado, porque ele falou: não, vocês estão querendo me enrolar. Me deem, por favor, o sonho e a interpretação. E eles disseram: isso é impossível, não há ninguém, só se tivesse um Deus aqui entre nós, e não há Deus aqui entre nós. O rei ficou tão enfurecido que precipitadamente estabeleceu um decreto dizendo, olhem para mim, um decreto dizendo: matem todos os sábios. Daniel não tinha feito nada, Ananias, Misael, Azarias não tinham feito absolutamente nada. Porém, essa ordem atingiu esses jovens. Amém? Injustiça, sim ou não? Porque eles não tinham provocado absolutamente nada para serem dignos de tamanha sentença. Porém, a verdade é que com essa palavra, quando sai o decreto aqui, e segundo o qual todos deveriam ser mortos, quando ninguém podia na terra dos caldeus dar ao rei a interpretação, muito menos o sonho, Daniel agora se encontra em perigo de morte, amém? Assim como seus amigos, não porque ele tenha feito algo errado, não porque ele tenha sido culpado, mas simplesmente por causa da posição em que ele estava. Por causa da posição em que ele estava. Olhe para mim, não se trata de você, mas se trata do chamado, se trata da posição que você tem muitas vezes em Deus, na sua vida de fé. E por conta disso, algumas lutas vão ser desencadeadas, sabe, contra você, mas não por causa de você, mas por causa da posição. Obrigado pelo teu amém. Irmãos, entender isso faz toda a diferença.
no nosso processo de desenvolvimento de fé. Nós vamos querer ficar só aqui e acabar. Amém? E aí, se você quiser saber mais, você vai estudar comigo durante a semana. Segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, na nossa live, Tempos de Refrigério. E quarta-feira à noite, nos grupos de vida, tá bom? Estudar a palavra de Deus. Mas eu vou completar aqui esse terceiro para você entender. Lembra quando Deus chamou Moisés e disse para ele: vai a Faraó, eu sou contigo, vou libertar o meu povo. E Moisés então, a duras custas, foi convencido por Deus, voltou lá para o Egito, foi a Faraó, contou tudo primeiro para os seus irmãos, depois foi a Faraó junto com Arão e disse: deixa o povo, assim diz o Senhor me mandou. E o que veio em consequência disso foi maior perseguição ainda. Será que Deus comete erros? Moisés ficou confundido, até porque Deus, quase teve que se encarnar para convencer Moisés. Amém? Botou fogo e tal, e eu não sei falar. Põe aí Arão então, cara, mas você tem que ir, eu sou contigo. E aí Moisés vai, e em vez da coisa funcionar, dar certo, o resultado vir, o que vem é uma tamanha perseguição, ao ponto dos próprios irmãos de Moisés se levantarem contra e desacreditarem. Sim ou não? Tudo isso foi pesado para Moisés. Por quê? Porque a princípio Moisés personalizou a coisa. Moisés achou que se tratava dele, que ele tinha falhado em alguma coisa, que talvez ele não tinha ouvido muito bem a Deus, talvez ele tenha se precipitado, ou feito alguma coisa que não deu certo. Então ele está ali, sabe, com a sua moral abatida, ele está ali com a sua fé vacilando, ele está achando que ele fez alguma coisa errada, que ele é o culpado dessa situação, até que Deus tem que vir a ele e dizer: meu servo, não se trata de você, a coisa não é você, é o meu propósito. Eu que endureci o coração, meu Deus, eu que endureci o coração de Faraó. Por quê? Porque eu não vou libertar o meu povo aqui sem que eu dê um testemunho claro da minha glória e do meu poder. Principados e potestades vão cair por terra, e o meu povo vai sair, mas vai sair debaixo de poder e de glória. Fala comigo, é propósito, é o propósito de Deus. E você assumiu uma posição dentro desse propósito, sim ou não? Você abraçou uma posição dentro desse propósito, e por causa do propósito, por causa da posição que você tem, muitas coisas vão se levantar contra você, vão tentar atingir você, mas não personaliza isso. É por causa do chamado, é por causa da unção que Deus colocou na tua vida, é por causa do propósito que vai se manifestar. E Deus permite que isso aconteça, porque Ele o tem em um processo de desenvolvimento, para que você seja bem formado, e quando você estiver bem formado, Ele pode liberar tudo, e não ficar dando de pouco a pouco. Digam glória a Deus. Então fala assim comigo uma vez mais: não personalize a coisa. Amém? Ele está aqui programado para sofrer, ele está aqui por causa dessa posição, ele está programado para ser atingido. Mas o tremendo disso tudo aqui é que a palavra de Deus declara: quando ele percebe que a vida dele está em perigo, e dos seus amigos inclusive também, olha o posicionamento que ele toma aqui. Ele não se defende. Amém? Ele não levanta um protesto para dizer: é injusto o que o rei está fazendo. Nós não fizemos nada, nós não temos culpa nenhuma, nós somos inocentes de tudo isso. No entanto, quando ele percebe aqui o prejuízo dessa situação, ele solicita um tempo. Espera um pouco, dai-nos um tempo. E em vez de tomar aquilo como uma provocação pessoal, olhem para mim, ele vai e se posiciona diante de Deus com seus amigos em oração. Eles decidem, aqui está o quarto princípio: oração.
E você vai falar, mas de novo oração? Sim, de novo. Porque a oração é o fundamento das nossas vidas. E sem o fundamento da oração, a nossa fé vai desmoronar a qualquer momento. Antes, durante e depois da batalha, oração. Comunhão com Deus. Porque veja aqui, aí você vai ver no processo de desenvolvimento da fé desses meninos. E nesse caso, mais especificamente na vida de Daniel, porque estamos destacando aqui, porque o livro leva o seu nome. Então ele não se preocupa ali em tentar se inocentar, se defender, e ele se posiciona dizendo, dá-nos um tempo, para que a gente faça o que nós precisamos fazer agora. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Não podemos responder de uma maneira precipitada. Sabe, tentar nos defender, é por isso que eu estou falando, não toma a coisa como algo pessoal. Entenda que há um processo de Deus na tua vida. E por causa desse processo, algumas coisas estão marcadas mesmo para vir contra você. Ninguém diz aleluia aí nesse momento, né? A gente só quer a marca da bênção, né? Sim, há a bênção, mas antes da bênção muitas vezes tem esse perigo, essa ameaça. E você pode ter certeza que a sua fé está amadurecendo quando você toma a posição correta em meio da pressão. Em vez de sair gritando, murmurando, reclamando, amém? Em vez de ficar indignado, ofendido, chateado, sabe, e se fechar ali e começar a murmurar com seus amigos dizendo, poxa, o que nós fizemos? Que injustiça, sabe, e cada vez amargurar mais o seu coração, ressentir mais o seu coração com toda essa coisa. Ele chama Ananias, ele chama Safira, Ananias, Misael e Azarias. Até Ananias, a Safira está querendo entrar, sai daqui, você não está nessa história, não te pertence essa história. Ele se reúne e diz assim, vamos orar a Deus, vamos buscar a misericórdia do Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. Fazendo isso, eles não dão lugar para questionamentos. Fazendo isso, eles não dão lugar, sabe, para murmuração. Fazendo isso, eles não dão lugar nem mesmo para o medo, a fim de que ficassem ali atados. Mas eles entram num ponto de fé e se unem corporativamente por um livramento corporativo. Aleluia. É isso que acontece. Sabe o que está acontecendo aqui, amados? Eles estão entrando em Amã corporativo. Lembra que eu ensinei isso para vocês domingo passado? Amém? 2 Crônicas 20. Crede no Senhor vosso Deus. O rei reuniu todo mundo, todas as pessoas. Não eram só os nobres, não eram só os príncipes, não eram só os maiorais, porque todo o povo estava em perigo, toda a nação estava em risco. E ele chama e convoca toda a nação, e ele está dizendo, se nós como nação formos capazes de acreditarmos em Deus agora e na sua palavra, Deus vai nos estabelecer, Deus vai nos botar em segurança, e Ele vai pelejar por nós. Então coletivamente eles se uniram em uma fé, em concordância, para buscar a Deus, e corporativamente eles tiveram o livramento. Agora não é a hora de ficarmos questionando o povo de Deus, não é a hora de ficar murmurando, criticando, atacando uns aos outros, mas é hora de nós nos unirmos na palavra de Deus, em fé, e clamarmos pela nossa nação. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. E não é só dos meus amigos, não é só da plenitude de vida, não é só dos irmãos em Cristo, não. Tenha misericórdia dessa nação, porque ao clamar a Deus aqui, eles não estão buscando apenas pelo livramento pessoal, mas eles estão buscando o livramento de toda essa gente, de todos esses sábios que estavam debaixo dessa condenação. Eles modelam a fé Amã, a fé corporativa aqui, e se unem. Devemos fazer isso em nossos lares agora, amém? Precisamos juntar a nossa família e nos unirmos em fé, em nome de Jesus, entrarmos em concordância e parar de ficar emitindo opiniões, porque isso revela a nossa imaturidade na fé.
reclamamos, murmuramos, e às vezes ficamos presos no medo, porque há uma ameaça de fato. Amém? E por causa do medo deixamos de fazer algumas coisas que temos que fazer? Não, vamos orar, vamos buscar a Deus. Aí você vai percebendo que a tua fé está amadurecendo, porque você está tomando decisões acertadas. Você não está sendo levado pela emoção e muito menos pela circunstância. Amém? Mas você se posiciona firmemente na palavra diante de Deus. Ponte de pé, e assim nós vamos cear nessa noite em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Ainda em Daniel 2, 17 e 18, não precisa abrir, só para concluir esse ponto. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem o quê? Misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Livramento vem, queridos, quando nós clamamos ao Senhor. Aleluia. Quando nós tomamos as posições, sabe, a posição em maturidade de fé, e não em meninice, não em infantilidade, não sabe, motivado pelas nossas emoções. Isso é um desastre, isso põe tudo a perder muitas vezes. Por isso eu reconheço como nós precisamos entrar nesse processo de amadurecimento de fé, porque aí justamente quando a coisa pega, que a gente vai ver se estamos ou não firmes, maduros na nossa fé, e somos capazes de tomar uma decisão. Todos estavam feridos e ressentidos com o rei e achando um abuso, e de fato era, amém? Mas ele era rei, ele podia fazer o que quisesse. Então tem coisa que só Deus, não tem governante, é ou não é verdade? Não tem ciência, é ou não é verdade? Não tem estratégia humana que está dando jeito, que está resolvendo, mas tem Deus. E a questão é, Deus pode se mover? Pode, mas Ele só se move quando existe uma cobertura, uma força de unidade de fé em concordância, que a partir do espírito correto ora a Deus, porque às vezes oramos a Deus até com o espírito errado. Porque se eu me coloco do lado, só um exemplo, tá, pastor? Se eu me coloco do teu lado em um ponto de fé para nós orarmos juntos, e você está esperando uma coisa diferente, então estamos boicotando essa oração. A incredulidade, no sentido corporativo, enfraquece, debilita e às vezes sabota a resposta de Deus. Por isso que algumas coisas não acontecem como deveriam acontecer, e estão previstas na palavra para acontecer, mas a falha não está na palavra, muito menos em Deus. A falha está na nossa unidade de fé. Por isso que uma da função dos 5 ministérios é trabalhar, mas trabalhar mesmo em Cristo, por Cristo, para que os santos possam alcançar a unidade da fé. Porque quando os santos em um local alcançam a unidade de fé, oh meu Deus do céu, então esse poder amã corporativo firme, estabelece, e Deus pode intervir na história humana, como de fato Deus interviu, e nós vamos ver isso daqui para frente. Feche os teus olhos, por favor.